Bom, eu sou a Maria Ruibal, sou apresentadora e sou amiga do Valmir. Ele me convidou para essa mesa de amigos, eu fiquei muito feliz. Na verdade, eu conheci o Valmir meio que trabalhando, né, lá na clínica, e tratando-se de Valmir, aquilo vai para outra esfera, né, que é a esfera da amizade. Então, fiquei muito feliz com o convite, estou ansiosa para saber o que ele quer conversar comigo. Vamos lá? Bem-vindos a mais um Mesa de Amigos e uma grande amiga que está aqui, um privilégio de poder falar com ela. Na verdade, estou tremendo porque ela é uma apresentadora. Ô, Valmir, eu que agradeço de verdade. Você prometeu para mim que era um papo de amigos, né? Então para de tremer aí, porque quando a gente se encontra, você não fica tremendo, não. Verdade, eu estou relaxado, porque parece nossas rodas mesmo de amizade. A gente senta geralmente no café do Instituto, né? Muito nas festas, no lançamento do livro do Dr. Barakat, sempre foi muito prazeroso conversar com você, o André também, um beijo, um abraço. Queremos você aqui, André. Eu amo muito o André, um querido. Aniversário do André, sempre um privilégio enorme. Maria Ruibal, gente, sigam ela no Instagram, uma pessoa incrível, um programa excelente. Juro que eu olhei lá cada entrevista sua para poder aprender e fiquei admirado. Não dá, ela é maravilhosa, talentosíssima. Fala um pouquinho desse projeto, Mar. Eu acho que a Sete da Caras é um talk show, né? E engraçado que essa semana me perguntaram assim, nossa, você registrou essa ideia? Eu falei, não, e não por falta de atenção, né? Porque, na verdade, não é uma ideia, é um talk show, né? E acho que não tem como roubarem a ideia de um talk show, porque quando você muda o apresentador, você muda todo o projeto, Concordo. né? Então, toda a essência daquele programa e tudo mais é quem está entrevistando, né? Então, temos grandes nomes aí no Brasil e se você muda essa pessoa, você mudou o programa, não tem Verdade. como, né, trazer essa... Então, eu gosto muito de fazer esse programa de entrevista, né, que é a Sete da Caras, que passa em toda a rede da Caras. Na verdade, passa... Agora a gente vai vir com a segunda temporada, né? Começo a gravar semana que vem. E o grupo inteiro, o perfil, entrou nesse projeto, né, a Sete da Caras. A primeira temporada foi a primeira vez, né? Foi onde eu comecei a construir a minha carreira e tudo mais. E aí agora vem essa segunda temporada e eu mesma estou muito ansiosa para começar, porque eu estou muito diferente. Da primeira temporada para agora, eu passei 2 anos viajando. Uau! Então, assim, primeiro que eu não... Meu sangue é europeu também, né? Meu pai é espanhol, minha mãe é brasileira e eu não conhecia essa outra metade. Então, eu me conectei com parte de mim indo para lá. Uau! Fora isso, eu fiquei em Londres muito tempo. Meu pai é espanhol, você mudou quando para lá, para Londres? Tem 3 anos atrás, porque ano passado, né, foi o ano da pandemia, que foi quando eu voltei. Então, eu fiquei 2 anos fora. Entendi. 2018, 2019. Quantos episódios foram da Sete da Caras? 32. 32. O Barakat fez com você, foi muito legal. Chorou tanto. Quando eu vi aquele homenzão daquele tamanho chorando, eu falei, meu Deus, é isso que eu ia te falar, sabe? Você faz umas perguntas tão inteligentes, você consegue pegar e captar ali. Acho bem brilhante o trabalho, como você consegue arrancar dos entrevistados ali coisas, pérolas, coisas íntimas. Nunca vi o Barakat desmontar em uma entrevista, né? Muito emocionante ali. Foi emocionante. Depois a gente vai deixar aqui o canal dela, vale muito a pena ver as entrevistas lá, especialmente o Dr. Barakat. E a gente se conheceu através da medicina integrativa, né? Exatamente. E foi um marco na minha vida, sabia, Valmir? Como você chegou lá? Fiquei curioso. O André Abutre me indicou. Acho que alguns artistas que ele conhecia, né? Não sei, enfim, alguns artistas vão lá. E aí ele falou, mas tem tempo já, tem quantos anos já que a gente se conhece? Nossa, tem uns 7 anos e meio lá. 7 anos. Para 8. Você tem mais ou menos uns 6 anos que eu acredito que a gente conhece lá, que legal. E eu fiquei tratando, né, constantemente até eu viajar, né, foram 4 anos lá que virou meu médico mesmo, né, ali virou meu centro de medicina ali. E viu a mudança sua, né, e acho que interessante que você também, acho que a ideia do Instituto passar esse conhecimento também, que você sempre está se cuidando no sentido de entender o todo da medicina integrativa e ali no dia a dia se cuidar. Entender seu corpo, ter mais ferramentas com essas informações que você vai adquirindo, de administrar. Por exemplo, meu grande calcanhar de Aquiles, posso dizer assim, é essa parte alimentar. Só que fica silenciosa, porque você olha para mim e você fala, não é nem magra demais, nem obesa, sabe?
A pessoa fala, ai, Maria, tá exagerando. Quando eu falo assim, nossa, eu já tive compulsão alimentar, sabe? Tô cada vez melhor nisso, tudo mais. Você fala, ai, tá bom. Ninguém dá bola, porque aparentemente fica silencioso. É verdade. Então, é muito ruim, né? Que é diferente de você estar com uma doença aparente, né? E tem tudo a ver com a parte psicológica, é muito mais a fundo, né? Então, Concordo. assim... Os 4 pilares que ele fala mesmo, né? Exercício físico, alimentação saudável, mente sã e sono reparador. Se você tira um dos pilares, acaba te prejudicando no seu dia a dia. Então, assim, você cuidar dos 4 pilares. Por isso que o Instituto hoje é considerado uma Disneylândia da medicina integrativa por ter vários especialistas. Inclusive, eu solto muitas entrevistas com ele. Tem uma máquina russa, daqui a pouco a doutora Daniela está aqui, a gente vai falar sobre isso. Uma máquina russa que vê todas as suas desintoxicações que você tem do seu corpo. Desde metais pesados a outros eletromagnéticos. Eu fiz ontem, foi muito interessante. É a mesma ou alguma nova? Outra, uma nova. Uau. Deu tô muito intoxicado por celular eletromagnético. Eu vou ter que tomar umas frequências que tem lá, que é personalizado para você, para baixar e tirar essa desintoxicação. Então, é interessante, todo tempo a gente está com novidade e cada vez mais completo. E eu acho interessante que você pegou isso, né? E você pratica no seu dia a dia e você sempre está bem, cada vez melhor. Você não envelhece, pô. Parabéns. Para, é verdade. É verdade. Só precisa dos botox. Que isso, não precisa não. Mas me fala um pouquinho, você estava falando que foi para Londres. Qual foi a maior experiência que você fala que você aprendeu lá fora? Você, espanhol, né? Sangue de espanhol. Na verdade já tinha ido para Barcelona, né? Certo. E tal. Dessa vez. Morou lá na Espanha? Não. Só fui a trabalho, fui e voltei e tal, Legal. algumas vezes. Mas qual foi a maior experiência? Tudo foi a maior experiência. Eu falo com convicção, não é aquela coisa de falar por falar, eu falo com convicção. Se tivesse um cheque assinado de milhões, eu não trocaria essa experiência por milhões nenhum. Por quê? Primeiro que eu fui muito no susto, assim, foi numa oportunidade que tem um diretor de dramaturgia do Guildhall, que é uma das maiores escolas lá de música e dramaturgia do Reino Unido. E o diretor de dramaturgia trabalhava em conjunto com um grande amigo meu, o Irineu Nogueira, que é preparador corporal de, por exemplo, Peter Pan. Ele ia no musical, tal, ele preparava o Peter Pan o ator, né, e tal. E 70% acho que do casting da Netflix, eles preparam, tal. Enfim, é um trabalho lindo. E ele é artista nato, eu sou fã dele. E ele tinha o último mês dele lá em Londres, porque ele ia mudar para a Alemanha, assim, de morando, né, lá. E ele falou, vem pra cá, fica aqui na minha casa, da minha esposa, ele tem uma filhinha pequena, Nina, coisa mais linda, enfim. E aí eu fui meio que nesse 2, 3 e foi. Quando eu vi, tava indo, né? Legal. Eram pra ficar 3 meses só. Eu lembro, você foi. Então, só que aí ficou, esses 3 meses viraram 2 anos. E por que aconteceu isso? Porque eu cheguei lá, eu não falava nada de inglês. E eu vi que era possível aprender inglês, né? Então, nisso eu fui me dedicando, mas eu pensei, tenho 3 meses para dar pelo menos um upgrade aqui, né? E aí, nisso, eu prometo para vocês que eu não procurei trabalho, não procurei contrato, não procurei absolutamente nada. Só que nesses 3 meses eu fechei um primeiro contrato internacional que acabou acontecendo. Parabéns, legal. E foi muito legal para mim em termos de carreira, de poder ficar mais, né, para poder aprender inglês e tal, viver aquela experiência. Então eu fiquei 6 meses, que era o limite do visto, só que eu só voltei para o Brasil para poder renovar o visto e voltei para lá, né? E nisso que eu voltei... Atuação? Não. Ou não? Esse primeiro foi um trabalho de conteúdo, né? Eu gerava conteúdo como apresentadora e tudo por uma escola de idiomas. É uma charity, então é a maior escola de idiomas lá do Reino de Londres, só que eles têm pelo mundo inteiro. Legal. É linda a escola, estrutura top, muito legal. E uma mega escola. E Londres é maravilhoso, né? Eu adoro essas cidades do mundo, assim, Nova York, Londres, São Paulo. São Paulo é muito parecido com Londres no sentido da 24 horas. São Paulo é bem mais 24 horas que Londres, verdade. Né? Lá eu fiquei meio assim, falei, poxa, esse é o 24 horas deles, esse é o rush deles, Madrid, né? também, eu falei, uau, a balada vai 2 horas da manhã, mas o restaurante vai fechando, né? Meia-noite, meio que a cidade morre já, assim. São Paulo tá começando, né? Então, São Paulo realmente é 24 horas. Verdade. Então, a experiência foi muito legal. Mas acho que essa mistura que eu falo do mundo, sobre você ter nessas cidades, assim, do mundo,
todas as raças, tribos e nações, né? Então você tem brasileiro, você tem todo mundo. Londres é extremamente misturado, assim, isso é muito legal. Eu senti que eu viajei o mundo sem sair do lugar, entende? Uau. Porque são pessoas nativas desses lugares que moram em Londres ou estão em Londres, como foi o meu caso. Então você conecta com a cultura realmente de lá. Não tem o ambiente do local, mas a cultura, o que a pessoa te ensina, a comida, tudo é muito... E lá não tem esse jeitinho brasileiro, né? Até Nova York você consegue assim, lá eles são bem... Interessante, estava conversando com um amigo meu, Marcos, eles são bem... O inglês, ele é bem... Não, né? Mas acho que Londres um pouco menos por conta dessa mistura que trouxe, né, pra lá. O que te marcou mais em Londres? Você falar que, uau, isso aqui me marcou muito. Fora a experiência que você vai finalizar, que a gente está... mais esse fato de aprender, né, uma nova língua, porque aprender uma nova língua não é só falar uma outra língua, você mexe com o jeito que você pensa, mexe com muitas outras coisas, você descobre muitas coisas em você e tem a ver com a cultura também, porque eu aprendi igual criança, tanto é que para mim traduzir é muito difícil, porque às vezes eu sei o que aquilo quer dizer, eu sei o sentimento que aquilo está passando, mas eu não sei a tradução, porque eu não aprendi dessa forma. Então, é como se começar a pedir para traduzir, me traduz o prato. O que é prato? Falo, como assim traduz? Tipo, é um lugar onde você come, põe a comida e come, entendeu? Tipo, você explicar desse jeito. Legal. Então, uma coisa que me marcou foi, eu tenho amizades que são fortíssimas até hoje. Então, conhecer pessoas de culturas diferentes e ver... Quanto mais eu fui para a África, eu fui para a Áustria, eu fui para a Alemanha, fui para Dubai. E quanto mais eu viajo, mais eu vejo que as culturas são diferentes, a forma de agir com algumas coisas são diferentes, mas ser humano é ser humano em todo lugar. É uma linguagem universal. E falando em mesa de amigos, acho interessante, acho que eu vi isso em você, eu também tenho essa facilidade. Quando eu viajo, eu gosto de viajar sozinho, porque me traz a necessidade de conhecer pessoas e acabo fazendo amizades, né? Então é interessante, eu vejo isso muito em você. Eu falo, a Maria é do mundo, né? Porque, tipo, daqui a pouco você tá aqui, daqui a pouco... Mas tá onde? Tô em Londres, sabe? Eu acho interessante, isso é tão bacana. E você tem uma luz própria, assim, de brilhar nos ambientes, sabe? As pessoas gostam de você. Parabéns por ser essa... Por de fato entender que é um pequeno Cristo, né? Nós somos cristãos, né? E poder iluminar as pessoas. E tem um projeto muito bacana que você fez parte, né? E você pode compartilhar com a gente aqui, que é o Instituto Neymar, né? E é uma coisa que arde o meu coração, né? As pessoas falam, quero guardar meu primeiro milhão eu quero doar para montar uma ONG para crianças carentes. Você sempre me falou isso, é legal. Cara, né? cuidar de criança. Você sempre teve essa ideia e não mudou, né? Tô morrendo, né, Mar? A gente fala, todo mundo tá morrendo, uma certeza a gente tem. Tenho 36 anos, então a estatística mundial diz que a gente vai viver aos 80 anos. É legal, isso dá vontade de viver, porque você tem o seu propósito, o seu talento para ajudar as pessoas, cada um tem o seu, mas eu percebo que é importante você deixar um legado na Terra, porque nosso tempo está passando. Então, o que me motiva na Terra é a oração de Cristo, que diz, me convém fazer a tua vontade, convém fazer a vontade do Pai. Então, você nasce inerente com um talento e um propósito na Terra. E quando starta esse propósito, como agora, é tão legal. Por exemplo, aqui inicia-se um projeto para a ONG, isso motiva meu coração, faz acordar cedo, dá aquele frio na barriga. E quando você exerce a sua missão, o seu talento, com certeza você vai ajudar pessoas. O maior sinal que você tá como você, que me inspira, é quando você consegue, o seu talento consegue ajudar um maior número de pessoas. É isso que eu tenho. Me fala um pouquinho desse projeto tão bacana que vocês fizeram, somente com crianças, né? Do Instituto, né? Instituto Projeto Neymar Júnior. Eu entrei para trabalhar com o Neymar na NR Sports, né, que é a empresa que faz a gestão da carreira do Neymar Júnior, e o Instituto estava sendo inaugurado no mesmo ano. Então, é como se eu tivesse nascido junto com ele ali dentro, né? Então, eu considero também foi para mim um babyzinho, né? Ali que legal. E eu gostei muito do projeto e eu vi o quanto ele era verdadeiro. Ele é verdadeiro, né? Porque ali está o coração da família. Do Neymar Júnior, do pai, da dona Nadine, da Rafaela. Então, assim, o Instituto, ele é o coração da família mesmo. Você quer conquistar ali alguma coisa com eles, vai pelo Instituto que você tem um pontinho ali positivo. Realmente, então, é uma dedicação e a vontade de fazer aquilo do porquê, como, estruturado e tudo mais, é muito verdadeira. E eu via no dia a dia a dedicação
que o Neymar Pai, que é quem gere, né, todos os negócios ali, ele tem com aquilo diariamente, entendeu? Então, aquilo me motivou muito, falar assim, poxa, eu posso ser um braço, né, para essa evolução e tudo mais. Foi, né? Espero que sim. Excelente. Né? Ali eu fiz muito a parte da captação de recurso. Teve algumas coisas que eu sempre tive dentro de mim, que era a questão da... Quando você faz a filantropia, né? Bom, o terceiro setor, ele é uma lacuna entre o governo e o privado, né? Então tem um buraco ali que pessoas simplesmente por boa vontade dão as mãos e vão fazer. Foi assim que começou o terceiro setor. Agora, cada vez mais evoluído, mas foi de uma vontade de tapar um buraco ali entre uma ponta e outra. E nisso, eu entendo que nessa história sempre foi uma coisa de pedir ajuda, de contar com ajuda. E ajuda, às vezes a gente tem, às vezes a gente não tem. Quando mexe no calo da pessoa, ela para de ajudar. Quando... É como... Uma vez me falaram uma coisa, eu guardei isso, que é... O terceiro setor não pode mais ser o clube. O que é o clube? Cara, se faltar um pouquinho de dinheiro na sua casa, você vai cortar do mercado ou você vai tirar o clube? Você vai tirar o clube, entende? Sim, sim. Então não pode ser uma coisa que não é tão útil. Tem que ser útil para você manter. Então é essa mentalidade que eu fui buscar, que eu fui entender e que eu trouxe para lá, né? Que é de você entregar para quem mantém aquilo, entendeu? Entregar... tem a entrega social, né, que é a entrega, poxa, essa marca, por exemplo, está fazendo um bem para a sociedade, está modificando a sociedade, está deixando, né, um legado, isso, né? Exatamente, até porque a coisa é cíclica, se ela não melhorar a sociedade, ela mesma não vai ter compradores ou usuários, enfim, daquilo, e, enfim. Então faz todo sentido nesse sentido, mas no dia a dia é interessante que você também sinta e veja o resultado daquilo, entendeu? É como a questão do emagrecimento. Se você passa um ano e não emagrece 1 grama, não dá uma desanimada? Se você emagrece um pouquinho cada dia, você não vai animando? Não é um combustível para você continuar? Então é a mesma coisa, assim, sabe? Que eu tentei levar para lá, fazendo uma analogia aqui. Parabéns. E acho muito legal. Muito legal demais. Somente... Eu acho a ideia também de você, meu sonho da ONG, não é só te dar o peixe, né? Ensinar a pescar e criar o que falta algumas ONG, criar na criança esse desejo e essa gratidão por esse espaço e tentar mudar o local onde ela vive, né? Porque se você formar médicos, engenheiros ali, a pessoa acaba mudando a própria realidade delas ali. Acho que esse projeto é muito bacana. Mas, pra gente finalizar... Eu queria te falar, se você tivesse dar um conselho para você, a Maria mais jovem, para a Maria mais jovem lá, que você daria para jovens que nos assistem, porque você é uma referência para várias mulheres, uma mulher forte, brilhante, que a carreira decolou, uma grande mulher, uma apresentadora excelente, onde as pessoas, você inspira muito jovens, né? E a gente tem uma equipe aqui colocada com jovens aqui, que também querem crescer. Eu sempre falo muito sobre psicologia, desacelerar um pouco que vai dar certo, correr atrás dos seus sonhos, mas se você tivesse dar um conselho para Maria lá, jovem, com 18 anos, qual que você daria? Você falou até de desacelerar, né? Às vezes a gente vai com muita... achando que aquela oportunidade a gente vai perder se a gente não fizer, tal. Então, a resposta, inclusive, disso está dentro do meu conselho, que é fé, confiança, sabe? Legal. Porque assim, se você... O que é os seus medos? O que são os seus medos? O que são as suas inseguranças? Medo, insegurança, dúvida, vem da falta de fé. Verdade. E quando eu falo falta de fé, não é fácil ter fé 100%, porque fé, imagina você num abismo, você colocar o pé, não tem chão, você vai colocar o pé, você pensa, eu tô me matando, mas não, é colocar o pé tendo a certeza que Deus vem e vai colocar o chão para você pisar, entende? E isso tem a ver até, hoje fala-se muito de achar o propósito. Se existe uma coisa dentro do seu coração, que é alguma vontade, um desejo, um sonho, pode ir. Se está no seu coração, pode ir, sabe? Porque Deus não coloca nada no nosso coração que Ele não possa nos entregar. Verdade. Então, talvez lá atrásão, né? Quando a gente ainda está tentando se entender e é por esse caminho, é por aquele e tal. Se eu tivesse a fé que eu tenho hoje, eu teria sofrido um pouco menos em termos de inseguranças, medos, e teria só ido sabendo quem é meu pai, né? Quem é que está me guiando. Uau. Então esse é o meu maior conselho. Confia, independente da religião que você seja, independente do Deus que você acredita, essa confiança, né? De tá tudo tranquilo, mas da onde você sabe?
tá tranquilo, um dia você vai entender, sabe? Fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas esperam, né? Então, acho bem interessante que você falou. E eu falo muito sobre isso, você saber a sua identidade, né? Você é um filho amado de Deus, onde Deus tem prazer na sua vida, então acho bem bacana isso. Gente, você quer Maria Ruibal, obrigado por ter vindo, cara. Se eu deixava aqui. Os convidados estão chegando, a gente vai gravar uma sequência do Mesa de Amigos, então fique ligado aí no canal. E se você gostou, curta esse conteúdo, sigam a Maria nas redes sociais e dá um spoiler do Sete da Caras aí, o que vem novidade? Pode ou não? Pode, vem muita gente bacana aí. Exclusivo! Olha, tem uns entrevistados bem legais. Eu quero também entrevistar algumas pessoas que mostram o outro lado que ninguém sabe. Por exemplo, todo mundo fala, por que você ainda não entrevistou o Neymar Júnior? Por que ainda não? Eu falei assim, gente, eu morro de vontade de mostrar pra vocês, entrevistar o Neymar Pai. Ia ser muito bom. Que mostra um outro lado. Então ele já é um convidado. Eu gosto, Neymar Pai, eu tive o privilégio de conhecer através de você. E você estava falando uma coisa bacana, eu segurei ali para não perder o viés. Eu sou muito fã e a gente vê a estrutura da família, né? Hoje o Neymar, eu acho o legado da família que mais admira é essa retribuição com o Instituto Neymar. O legado deles é essa filantropia. E a gente vê ali um pai fantástico. Eu sou fã dele, cara fantástico, um ser humano incrível conhecer ele, né? Olha, não vou perder esse episódio não, viu? Tem uma galera muito massa da música, empresários, né, do empreendedorismo, da medicina, atores, atrizes. Então, assim, tá super legal. Eu tô bem empolgada. Eu sei que é normal falar isso, todo mundo falaria, mas, assim, os convidados tão interessantes mesmo. E cada um tem um tipo de coisa que eu gostaria de extrair dali para que quem tá em casa consiga se beneficiar com aquelas informações, sim. né? Porque pessoas inspiram pessoas, verdade, né? Então, verdade. E ajuda muito o conteúdo. Então fique ligado aí, sigam ela nas redes sociais, não percam o episódio da Caras. Valeu, Andrezão, valeu, equipe. Você é Maria. Obrigado. Eu que agradeço. Foda. Valeu,